Olá, pessoal! A nossa aula de hoje, então, vamos falar sobre uma outra metodologia ativa que é muito legal para se aplicar com qualquer idade, em qualquer série, nível de ensino, enfim. Tudo é sempre adaptável à realidade e ao nível da turma de alunos com que se vai trabalhar. Então, essa ferramenta nova, essa nova metodologia é a gamificação. Game mais educação. Isso porque as pessoas em geral, tanto crianças quanto adolescentes e adultos, gostam de games, né? Há muito tempo que existem os games e as pessoas adoram. E as crianças, então, desde pequenininhas, estão lá com o dedinho no celular, né? Olhando os joguinhos, videozinhos, enfim. Então, para se aproveitar todo esse gancho do game para se trabalhar então temas, assuntos, conteúdos na escola e buscar então a atenção do aluno. Porque o game, ele também tem a forma lúdica, porque geralmente nos joguinhos de games tem toda essa ludicidade em que a criança presta atenção e então se pode aprender alguma coisa. Claro que nos games em geral se tem que ter muito cuidado qual game indicar para as crianças ou permitir que elas olhem ou joguem, porque hoje em dia tem muito game violento, o que realmente é um perigo para as crianças. Então, a gamificação é a junção de toda a estrutura dos games com a parte pedagógica. Então, entra a educação. O que se tem nos games? Geralmente tem a chamada storytelling. O que é? É uma linha que contém uma história, né? Uma linha de sequência de uma história que tenha início, meio e fim. Então o professor vai pegar o conteúdo X ou um tema X lá e vai entregar para os alunos ou pedir, de acordo com o nível, né? Quando já é mais adulto ou quando a criança já sabe ler e escrever, eles em grupo, né? Sempre vamos privilegiar o trabalho em grupo. Eles em grupo podem criar uma história com início, meio e fim a partir do conteúdo, do tema dado pelo professor. Como é então educação infantil, que são crianças pequenininhas que ainda não sabem ler e escrever, então não dá para pedir que eles criem história, mas dá para pedir para que eles participem daquela história que, digamos, o professor cria para eles. Então, pegar então um tema que vai trabalhar com as criancinhas e criar um storytelling, uma linha do tempo com uma historinha, digamos assim, né? Sendo o ponto-chave o assunto X que tem que trabalhar com as crianças. O que tem nos games também? Tem os avatares. E criança adora avatar, né? Hoje você pode criar avatar por aplicativo de celular, pode criar avatar por sites na internet, pode se desenhar avatar, né, com a própria mão, e criança adora fazer isso, e pintar, pode se recortar de revistas avatares e colar também. Então tem várias formas de criar avatar, até mesmo criando bonequinhos que são avatares. Então aí o professor fica à vontade, né, a critério do professor como o aluno vai criar os avatares, mas é importante que tenham avatares nessa historinha para se trabalhar um X conteúdo, um X tema, assunto. O que tem também nessa historinha? O que tem nos games? Tem também cumprir missões, cumprir desafios ou chegar a um ponto X. E então, na medida que a criança, o grupo de crianças, digamos assim, né, porque não é bom trabalhar isoladamente, eles em conjunto que se ajudam, o professor pode criar então com essas missões, desafios, ou chegar até o ponto e conquistar, pode dar premiações, pode ser prêmio com pontuação, pode ser prêmio com pirulito, bombom, uma bala, enfim, né? Alguma coisa que incentive, né? E deixe eles contentes por terem realizado tal missão. Então, para exemplificar para vocês hoje como aplicar essa gamificação na educação infantil, eu fiz aqui um rascunho de uma aula gamificada para educação infantil. Digamos então que você, professor, tem que trabalhar com a criança a questão da limpeza, né? Do se cuidar do meio ambiente, da limpeza em geral, de não ficar com as coisas sujas, de estar sempre asseados, tudo cuidadinho, né? Então, a limpeza que começa em casa, depois na escola e depois a limpeza do meio ambiente, né? Então, se começa pela casa. Então, como é que tu pode trabalhar esse assunto com a criança utilizando a gamificação? Então, o professor vai dar para eles
personagens, para eles criarem avatares. Então, que pode ser avatar, então, desenhado e pintado, recortado e colado, feito com o aplicativo de celular, feito na internet, ou feito com fantoches, enfim, né, com qualquer tipo de coisa para criar o avatar. Então, nessa história sobre a limpeza do ambiente, o professor pode dizer, então, vai ter personagens bons e personagens maus. Os bons, digamos assim, que eu criei aqui essa historinha, né? Os bons vai ser o personagem Bombril, o personagem Vassoura, personagem Água, personagem Pano de Limpeza, personagem Sabão, personagem Espanador. Aí vai criar avatares para esses personagens. E os personagens maus vai ser a poeira, a terra, germes e bactéria. Aí o professor, então, vai criar uma missão para os alunos, né, para os grupinhos de crianças. Conseguir realizar a limpeza da casa, da sua casa, digamos assim, despistando os personagens maus. Então, isso pode ser feito como? O professor junta eles em grupinhos ou num grande grupo, de acordo com o número de crianças, né? E vai dando as etapas, né? Por exemplo, primeira etapa, como se pode limpar o pátio da casa, despistando os personagens maus e fazendo com que os personagens bons consigam cumprir a missão de limpar. E aí, então, eles vão dando ideias, né? Por onde começar, o que fazer. Cumpriu a missão, tá, ganhou o ponto, ganhou o bombom, ganhou o brindezinho, enfim, né? Segunda etapa, como fazer para varrer a sala, despistando os personagens maus e vencendo os personagens bons. Aí eles vão dizer como fazer para varrer a sala. Terceira etapa, como fazer para tirar o pó dos quartos. Mesma coisa, então, vai indo. Quarta missão, como limpar a pia da cozinha, né? Para tirar os germes, que é o personagem mau que tá ali, né? Quinta etapa, como desinfetar o banheiro, onde tem bactérias e germes também, né? Então, eles vão pensando, vão criando, né? Faz uma coisa bem lúdica e que gere bastante movimento entre eles, bastante conversa, né? Então, a partir daí, então, dessa ideia deles, dessa solução deles para limpar a casa, depois outro dia pode fazer para limpar a escola e outro dia aumenta para a limpeza do bairro ou da cidade, né? Então é uma forma lúdica de conscientizar as crianças para a limpeza da casa, da escola e do meio ambiente. Então isso é gamificação. Cria uma historinha com personagens para que eles consigam então entender o assunto e ter uma reflexão crítica sobre isso, né? A sua ideia, seu pensamento, seu posicionamento. Vou colocar aqui embaixo mais uma sugestão aleatória de também como trabalhar uma outra atividade que pode ser metodologia ativa para os alunos, realmente retomando a questão do mão na massa, tá? Até mais!